Helena Santana ajustou os óculos de leitura enquanto folheava os documentos espalhados sobre a mesa de mogno da sala de jantar. Aos 44 anos, ela mantinha a mesma meticulosidade que a caracterizava desde criança, organizando cada papel com precisão cirúrgica. A casa em Gramado exalava o aroma familiar de pinhão assado que sua mãe Carmen preparava todas as tardes de outono. Mas hoje, algo diferente pairava no ar. Uma tensão quase palpável que ela não conseguia identificar. «Mãe, preciso entender melhor essa questão da herança do vovô Joaquim», disse Helena, erguendo os olhos para Carmen, que bordava tranquilamente em sua poltrona preferida. «Isabela está insistindo que dividamos a propriedade rural, mas alguns documentos aqui não fazem sentido». Carmen pausou a agulha no tecido, seus olhos de 72 anos revelando um lampejo de inquietação que Helena captou imediatamente. Durante 3 décadas, ela havia aprendido a ler cada expressão no rosto da mãe, cada hesitação em suas palavras. Era um dom que desenvolvera sendo a filha mais velha, sempre atenta às necessidades familiares, sempre pronta a assumir responsabilidades que outros evitavam. «Que tipo de coisa não faz sentido, minha filha?» Carmen perguntou, sua voz carregando um tom cauteloso que Helena reconheceu como o mesmo usado quando evitava assuntos delicados. «Bem, estes recibos de transferência bancária, por exemplo. Vovô estava enviando dinheiro para alguém em São Francisco de Paula todos os meses. E tem correspondências aqui com nomes que eu nunca ouvi falar na família». Helena organizou os papéis em pilhas distintas, sua mente analítica trabalhando para encontrar conexões. Além disso, a escritura da fazenda tem algumas irregularidades que não consigo compreender. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede, uma antiguidade alemã que marcava o tempo da família Santana há gerações. Carmen colocou o bordado de lado e caminhou até a janela que dava para os pinheiros cobertos de névoa, característica tão típica daquela região serrana. «Helena, há coisas na vida que são mais complicadas do que parecem», começou Carmen, suas palavras medidas e cuidadosas. «Seu avô era um homem bom, mas tinha seus próprios desafios, suas próprias responsabilidades, que talvez vocês não tenham conhecimento completo». «Que tipo de responsabilidades?» Helena insistiu, sentindo que finalmente estava próxima de descobrir algo importante. «Mãe, se há algo que devo saber sobre nossa família, preciso entender. Isabela tem o direito de saber também». Carmen voltou-se da janela, sua expressão revelando décadas de peso guardado no coração. Sua irmã sempre foi mais emotiva. Algumas verdades são difíceis de aceitar, especialmente quando envolvem pessoas que amamos e admiramos. Naquele momento, Helena compreendeu que estava diante de algo muito maior do que simples questões de herança. Os documentos em suas mãos representavam apenas a ponta de um iceberg de segredos familiares que havia permanecido submerso por anos. Ela sentiu um misto de apreensão e determinação, características que sempre a guiavam quando precisava proteger sua família. «Mãe, independentemente de quão difícil possa ser, precisamos conversar sobre isso. Isabela vai perceber que há algo errado se continuarmos evitando o assunto». Helena juntou os papéis com cuidado, sua decisão tomada. «Que tal se fôssemos ao sótão procurar mais documentos do vovô? Talvez encontremos algo que esclareça essas questões». Carmen assentiu relutantemente, sabendo que havia chegado o momento de enfrentar verdades que guardara por tanto tempo. Juntas, elas subiram a escada rangente que levava ao sótão, onde décadas de história familiar aguardavam para serem descobertas. O sótão da casa dos Santana era um verdadeiro arquivo de memórias, com baús antigos organizados meticulosamente ao longo das vigas de madeira. Helena acendeu a lâmpada pendurada no centro do ambiente e começou a examinar as caixas etiquetadas com a caligrafia característica de seu avô Joaquim. Cada etiqueta trazia datas e descrições precisas. Documentos Fazenda 1975-1985, correspondências pessoais, recibos e comprovantes. «Esta caixa aqui nunca vi antes», murmurou Helena, apontando para um baú menor sem etiqueta, escondido atrás de outros objetos. Carmen aproximou-se,
sua respiração tornando-se mais curta ao reconhecer o recipiente que havia evitado abrir por anos. Helena, talvez seja melhor deixarmos isso para outro dia, sugeriu Carmen, mas sua filha já havia puxado o baú para um local com melhor iluminação. Dentro do baú, Helena encontrou pilhas de cartas amareladas pelo tempo, todas endereçadas ao seu avô, mas remetidas por pessoas cujos nomes não reconhecia. Havia também fotografias de uma família que ela nunca havia visto. Um homem que se parecia vagamente com Joaquim, uma mulher sorridente e 3 crianças brincando em um pátio simples. Mãe, quem são essas pessoas? Helena perguntou, estendendo uma das fotografias para Carmen. Carmen tomou a foto com mãos trêmulas, seus olhos marejando ao reconhecer rostos que havia tentado esquecer por tanto tempo. Eram pessoas importantes para seu avô, pessoas que ele ajudava. Ajudava como? Helena pressionou, percebendo que cada resposta de sua mãe gerava mais perguntas. Seu avô tinha responsabilidades que foram além da nossa família imediata, Carmen explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando jovem, antes de se casar com sua avó, ele teve relacionamentos que resultaram em compromissos duradouros. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. A realização lenta, mas inevitável de que sua família não era exatamente o que sempre acreditara, começou a tomar forma em sua mente. Mãe, o senhor está me dizendo que vovô tinha outra família? O silêncio de Carmen foi mais eloquente que qualquer confirmação verbal. Helena continuou examinando as cartas, descobrindo endereços, datas e referências a envios de dinheiro que correspondiam exatamente aos recibos que havia encontrado nos documentos da herança. Por que nunca nos contaram sobre isso? Helena perguntou, sua voz revelando uma mistura de confusão e mágoa. Isabela e eu temos o direito de saber sobre nossa própria família. Vocês têm esse direito, sim, concordou Carmen, finalmente sentando-se em uma cadeira antiga do sótão. Mas na época, as coisas eram diferentes. A comunidade de Gramado era ainda mais conservadora e manter segredos como este parecia a única forma de proteger a reputação da família. Helena continuou explorando o conteúdo do baú, encontrando documentos que revelavam uma complexa rede de relacionamentos e responsabilidades financeiras que seu avô havia mantido em segredo durante décadas. Cada descoberta adicionava uma nova camada de complexidade à história familiar que ela pensava conhecer completamente. Mãe, há algo mais que devo saber? Helena perguntou, intuindo que as revelações estavam apenas começando. Carmen respirou profundamente, preparando-se para continuar uma conversa, que mudaria para sempre a percepção que Helena tinha sobre sua família. 2 semanas após a descoberta no sótão, Helena ainda não havia conseguido se concentrar completamente em suas atividades cotidianas. Cada vez que olhava para as fotografias que havia encontrado, sentia uma mistura de curiosidade e apreensão que a mantinha acordada durante as noites. Ela havia guardado os documentos em seu escritório particular, longe dos olhos de Isabela, que ainda não sabia sobre as descobertas recentes. A decisão de quando e como contar tudo para sua irmã mais nova pesava constantemente em seus pensamentos. Isabela sempre foi mais impulsiva, mais emotiva, e Helena temia que a notícia pudesse abalar profundamente sua irmã, especialmente considerando que ela estava passando por um período delicado em seu casamento com Ricardo. Naquela manhã de quinta-feira, Helena dirigiu-se à casa de Isabela para uma visita que havia se tornado rotineira desde que sua irmã engravidara 6 meses antes. O bebê era esperado para o final do ano e toda a família estava envolvida nos preparativos e cuidados necessários. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Helena, encontrando Isabela descansando no sofá da sala, suas mãos protegendo carinhosamente a barriga arredondada. Melhor que ontem, graças a Deus, respondeu Isabela, seu sorriso não conseguindo esconder completamente uma expressão de preocupação que Helena notou imediatamente. Mas, Helena, preciso conversar com você sobre algo. Helena sentiu o coração acelerar, temendo que sua irmã pudesse ter descoberto algo sobre os segredos familiares. O que foi? Está tudo bem com o bebê? O bebê está bem, não se preocupe, Isabela garantiu rapidamente. Mas é sobre Ricardo. Ele tem agido de forma estranha nas últimas semanas.
Fica saindo sem explicação, recebe telefonemas que o deixam nervoso, e quando pergunto qualquer coisa, ele muda de assunto. Helena sentiu um nó no estômago. Ela havia notado o comportamento estranho de Ricardo durante as últimas visitas familiares, mas havia atribuído isso ao estresse natural de um futuro pai. Agora, ouvindo as preocupações de Isabela, outros detalhes começaram a fazer sentido. "Você tem alguma suspeita específica?" Helena perguntou, embora já temesse a resposta. "Eu não quero nem pensar nisso, mas às vezes me pergunto se ele está escondendo algo de mim." Isabela confessou, suas mãos tremendo ligeiramente. "Ontem à noite ele saiu dizendo que ia encontrar clientes, mas depois descobri que mentiu sobre onde estava." Helena ponderou cuidadosamente suas próximas palavras. Ela não podia adicionar mais preocupações à vida de sua irmã, especialmente durante a gravidez, mas também não podia ignorar sinais que poderiam indicar problemas sérios. "Isa, você quer que eu converse com ele?" ofereceu Helena. "Às vezes é mais fácil para as pessoas falarem com alguém de fora da situação." "Você faria isso por mim?" Isabela perguntou, seus olhos brilhando com gratidão e alívio. "Claro que sim. Somos família e família se protege," Helena respondeu, embora soubesse que suas próprias descobertas recentes haviam complicado significativamente sua definição de família. Naquela tarde, Helena decidiu seguir Ricardo discretamente quando ele saiu de casa, alegando ter uma reunião de negócios. Ela o viu dirigir não para o centro de Gramado, onde ficavam a maioria de seus clientes, mas para a estrada que levava a São Francisco de Paula, o mesmo destino mencionado nos documentos de seu avô. Mantendo uma distância segura, Helena seguiu Ricardo até uma casa simples na periferia da cidade vizinha. Para sua surpresa, ela o viu ser recebido calorosamente por um homem que se parecia remarcavelmente com as fotografias que havia encontrado no sótão. Durante uma hora, Helena observou de longe, tentando compreender a conexão entre seu cunhado e aquela família desconhecida. Quando Ricardo finalmente saiu da casa, ela decidiu não segui-lo de volta, mas aproximar-se da residência para tentar descobrir mais informações. "Com licença", disse Helena, abordando o homem que ainda estava no quintal. "Meu nome é Helena Santana. Acredito que o senhor conhecia meu avô, Joaquim Santana." O homem parou o que estava fazendo e a olhou com uma expressão de reconhecimento e surpresa. "Santana, você é filha de Carmen?" "Sim, sou", Helena confirmou, sentindo que estava prestes a descobrir algo fundamental. "E o senhor é?" "Miguel Santos", ele respondeu, estendendo a mão. "Seu avô foi uma pessoa muito importante na minha vida. E pelo que vejo, você descobriu nossa existência." Helena assentiu, percebendo que havia acabado de dar o primeiro passo em direção a revelações que mudariam completamente sua compreensão sobre sua família e sobre os segredos que todos haviam guardado por tanto tempo. Miguel Santos convidou Helena para entrar em sua casa, um ambiente simples mas acolhedor que contrastava significativamente com a residência do Santana em Gramado. Nas paredes, Helena notou fotografias antigas onde reconheceu seu avô Joaquim em momentos que nunca havia visto. Sorrisos genuínos, abraços calorosos, cenas de uma vida familiar paralela que havia permanecido oculta por décadas. "Seu avô nos visitava uma vez por mês", Miguel explicou, servindo café em xícaras simples de porcelana branca. "Ele sempre dizia que tinha duas famílias para cuidar e que ambas eram igualmente importantes para ele." "Duas famílias?", Helena repetiu, ainda processando a magnitude dessa revelação. "E Ricardo, como ele se encaixa em tudo isso?" Miguel hesitou antes de responder, claramente desconfortável com a pergunta. "Ricardo descobriu nossa existência há alguns meses. Ele estava investigando os documentos da herança e acabou nos encontrando." "Investigando por quê?", Helena sentiu uma pontada de apreensão. "Bem, ele estava procurando maneiras de acelerar o processo de divisão dos bens", Miguel explicou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Quando descobriu que existiam outros herdeiros potenciais, ele veio nos procurar." Helena compreendeu imediatamente as implicações dessa informação. Ricardo não estava apenas escondendo algo de Isabela. Ele estava potencialmente manipulando questões de herança familiar para benefício próprio, aproveitando-se da ignorância de sua esposa sobre a existência da segunda família.
Miguel, preciso entender melhor nossa situação. Vocês têm documentos que comprovem os direitos sobre a propriedade? Temos algumas coisas sim, Miguel respondeu, dirigindo-se a uma gaveta antiga. Seu avô sempre foi muito cuidadoso com documentação. Vou mostrar o que temos aqui. Enquanto Miguel organizava os papéis, Helena observou as fotografias na sala, notando semelhanças familiares que não podia negar. Em uma das fotos, viu uma mulher idosa que se parecia extraordinariamente com sua própria avó. Essa senhora na foto é minha avó Rosa, Miguel respondeu. Ela e seu avô Joaquim foram próximos durante muito tempo, antes dele se casar oficialmente. Helena sentiu o mundo girnar ao seu redor. Não se tratava apenas de um relacionamento paralelo. Havia uma história familiar muito mais complexa e interconectada do que ela jamais imaginara. Miguel, isso significa que somos primos, ele confirmou com um sorriso gentil. Sua mãe Carmen sempre soube disso. Ela e minha mãe mantiveram correspondência durante anos, mesmo depois que nossa família se mudou para cá. A menção à correspondência fez Helena se lembrar das cartas que chegavam sempre às terças-feiras, das saídas misteriosas de sua mãe, de todos os pequenos sinais que havia ignorado ao longo dos anos. Às terças-feiras, murmurou Helena. Sim, sua mãe vinha nos visitar toda semana, sempre às terças. Ela trazia dinheiro, medicamentos quando alguém estava doente, roupas para as crianças. Miguel explicou. Carmen nunca deixou que sofrêssemos necessidade, mesmo tendo que manter tudo em segredo. Helena sentiu uma onda de emoções conflitantes. Orgulho pela generosidade de sua mãe, tristeza por ter sido mantida no escuro e raiva por Ricardo estar potencialmente se aproveitando dessa situação complexa. Miguel, Ricardo fez alguma proposta específica quando veio aqui? Ele sugeriu que poderíamos renunciar aos nossos direitos sobre a propriedade em troca de uma quantia em dinheiro. Miguel respondeu, sua expressão revelando desconforto com o assunto. Disse que seria mais simples para todos os envolvidos. Helena compreendeu que precisava agir rapidamente. Ricardo estava tentando manipular a situação para benefício próprio, aproveitando-se da boa-fé, tanto de sua família quanto de Miguel e seus parentes. Mas mais importante ainda, ela percebeu que havia uma oportunidade de reunir as duas famílias de forma honesta e transparente, honrando verdadeiramente a memória de seu avô. Miguel, eu gostaria de propor algo diferente. Que tal se conversássemos com calma sobre uma solução que beneficie todos nós, sem pressa e sem pressão? O encontro com Miguel havia revelado muito mais do que Helena esperava, mas também a havia preparado para confrontações ainda mais difíceis que estavam por vir. Helena retornou para Gramado, com a mente fervilhando de informações e emoções conflitantes. A descoberta de que Miguel e sua família eram parentes próximos, combinada com a revelação de que Ricardo estava tentando manipular a situação da herança, criou um complexo quebra-cabeças que ela precisava resolver com extremo cuidado. Sua primeira parada foi na casa de sua mãe. Carmen estava regando as hortênsias do jardim quando Helena chegou, e o olhar imediato de sua filha foi suficiente para que ela soubesse que a verdade havia finalmente começado a emergir completamente. Mãe, encontrei Miguel Santos hoje, Helena disse sem preâmbulos, parando diante de Carmen com uma expressão que misturava determinação e mágoa. Carmen deixou o regador cair sobre a grama, suas mãos tremendo ligeiramente. Como você o encontrou? Segui Ricardo até lá. Ele está tentando manipular a situação da herança, mãe. Está tentando convencer nossos primos a renunciarem aos direitos deles em troca de uma quantia ridícula. Carmen sentou-se no banco de jardim, o peso de décadas de segredos finalmente cobrando seu preço. Helena, eu sempre soube que este dia chegaria. Sempre soube que não poderia manter essas informações guardadas para sempre. Então, por que manteve? Helena perguntou, sentando-se ao lado da mãe. Por que não nos contou sobre Miguel? Sobre o fato de que temos família que vive em condições tão diferentes das nossas? Porque na época, parecia a coisa certa a fazer. Carmen explicou, suas palavras carregadas de décadas de reflexão. Seu pai era um homem bom, mas tradicional. A comunidade de Gramado era ainda mais fechada do que hoje. Admitir publicamente que Joaquim havia tido relacionamentos anteriores,
que havia crianças de outros relacionamentos, poderia ter destruído nossa reputação e afetado as oportunidades de vocês duas. Helena compreendeu a lógica de sua mãe, mas isso não diminuía a complexidade da situação atual. Mãe, agora precisamos lidar com as consequências dessas decisões. Isabela está grávida, confiando em um marido que está mentindo para ela. Miguel e sua família têm direitos legítimos sobre a propriedade, e nós temos uma responsabilidade moral de corrigir essa situação. O que você propõe? Carmen perguntou, sua voz revelando tanto apreensão quanto alívio por finalmente poder falar abertamente sobre assuntos que guardara por tanto tempo. Primeiro, preciso confrontar Ricardo. Ele não pode continuar manipulando Isabela e tentando enganar nossa família de São Francisco de Paula. Segundo, precisamos contar tudo para Isabela, mas de uma forma que não coloque em risco sua gravidez. Carmen assentiu, sabendo que Helena havia herdado de Joaquim a mesma determinação para fazer o que era certo, independentemente das dificuldades envolvidas. E quanto à propriedade rural? Carmen perguntou. Vamos descobrir qual é a situação legal real e encontrar uma solução justa para todos, Helena respondeu. Miguel me mostrou alguns documentos hoje que sugerem que a situação é muito mais complicada do que imaginávamos. Naquela noite, Helena organizou cuidadosamente sua estratégia para lidar com Ricardo. Ela sabia que precisava ter evidências concretas antes de confrontá-lo, especialmente considerando que qualquer conflito poderia afetar Isabela e o bebê. Na manhã seguinte, ela se dirigiu ao escritório de Ricardo, localizado no centro de Gramado. Sua empresa de consultoria financeira ocupava uma sala modesta em um prédio comercial. Mas Helena sabia que as aparências podiam ser enganosas. Helena, que surpresa agradável, Ricardo disse ao vê-la entrar, mas seu sorriso não conseguiu esconder uma expressão de nervosismo. Isabela está bem? Isabela está preocupada com você, Ricardo, Helena respondeu diretamente. E depois da minha conversa com Miguel Santos ontem, eu entendo por quê. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor. Ele sabia que havia sido descoberto, mas claramente não esperava que Helena tivesse agido tão rapidamente. Posso explicar, ele começou, mas Helena o interrompeu. Pode explicar como estava tentando enganar uma família que mal tem recursos para sobreviver? Pode explicar como estava mentindo para sua esposa grávida sobre seus paradeiros? Helena manteve sua voz calma, mas firme. Ou prefere explicar como descobriu sobre nossa família de São Francisco de Paula? Ricardo percebeu que não havia como escapar da situação. Sua única opção era ser honesto e torcer para que pudesse minimizar os danos. Helena, eu descobri os documentos por acaso quando estava ajudando Isabela a organizar os papéis da herança. Vi as inconsistências e comecei a investigar, ele admitiu. E quando encontrou Miguel e sua família, sua primeira reação foi tentar se aproveitar da situação? Eu pensei que seria mais simples resolver tudo rapidamente, sem criar complicações desnecessárias para Isabela, especialmente durante a gravidez. Helena estudou o rosto de Ricardo, procurando sinais de sinceridade genuína. Ricardo, você entende que essa não é uma decisão que você pode tomar sozinho? Que essa situação envolve décadas de história familiar e pessoas que têm direitos legítimos? Entendo agora, Ricardo respondeu, parecendo genuinamente arrependido. Eu estava pensando apenas em proteger Isabela, mas percebo que estava criando mais problemas. Helena decidiu que era hora de estabelecer um novo curso de ação, um que envolvesse honestidade e justiça para todas as partes envolvidas. A conversa com Ricardo havia revelado mais camadas de complexidade na situação familiar, mas também havia aberto um caminho para soluções mais transparentes e éticas. Helena percebeu que Ricardo, apesar de seus métodos questionáveis, havia agido inicialmente por amor a Isabela e preocupação com sua gravidez. Ricardo, vou fazer uma proposta, disse Helena após uma longa pausa. Vamos resolver essa situação juntos, da forma correta. Mas isso significa que você precisa ser completamente honesto com Isabela sobre tudo o que descobriu. Helena, ela está grávida de 6 meses. Notícias como essa podem ser muito estressantes, Ricardo protestou.
Mentiras e segredos são ainda mais estressantes, Helena replicou firmemente. Isabela é mais forte do que você imagina. Ela merece conhecer a verdade sobre sua própria família. Ricardo assentiu relutantemente, compreendendo que não havia alternativa melhor. Como você sugere que façamos isso? Primeiro, vamos organizar todos os documentos e informações que temos. Depois, vamos sentar com Isabela e minha mãe para uma conversa honesta. E, finalmente, vamos visitar Miguel e sua família juntos, como uma família unida. Nos dias que se seguiram, Helena trabalhou incansavelmente para preparar essa conversa crucial. Ela organizou cronologicamente todos os documentos que havia encontrado, criou um resumo claro da situação legal da propriedade rural e preparou fotografias e cartas que ajudariam a ilustrar a história familiar que estava prestes a ser revelada. Carmen, por sua vez, preparou-se emocionalmente para compartilhar detalhes que havia guardado por décadas. Ela ensaiou como explicaria suas ações, como justificaria suas escolhas e como expressaria seu amor tanto pela família imediata quanto pelos parentes de São Francisco de Paula. Na tarde de sexta-feira, Helena, Carmen e Ricardo se reuniram na casa de Isabela. A futura mãe estava descansando em sua poltrona favorita, com as pernas elevadas conforme recomendação médica, quando percebeu a seriedade na expressão de todos os presentes. O que está acontecendo? Isabela perguntou, seu instinto maternal já alertando-a para a importância do momento. Isa, há algumas coisas sobre nossa família que você precisa saber. Helena começou gentilmente. São informações que foram mantidas em segredo por muito tempo, mas que agora precisam ser compartilhadas. Helena começou contando sobre sua descoberta das cartas no sótão, explicando cuidadosamente como cada revelação havia levado à próxima. Isabela ouviu atentamente, suas expressões mudando de curiosidade para surpresa, e, finalmente, para uma compreensão profunda da complexidade da situação. Então nós temos primos que nunca conhecemos? Isabela perguntou, sua mão instintivamente protegendo a barriga. Temos uma família inteira que nunca conhecemos oficialmente, Carmen confirmou, mas que eu tenho ajudado e visitado semanalmente há anos. E Ricardo descobriu tudo isso e tentou resolver sozinho. Isabela olhou para seu marido com uma mistura de decepção e compreensão. Eu estava tentando proteger você, Ricardo explicou. Mas percebo agora que estava tomando decisões que não eram minhas para tomar. Isabela ficou em silêncio por vários minutos, processando todas as informações. Finalmente ela olhou para cada pessoa na sala e disse: quero conhecer nossa família. Quero entender completamente nossa história antes do meu bebê nascer. A decisão de Isabela de abraçar a verdade familiar completa marcou um ponto de virada crucial na vida dos Santana, abrindo caminho para revelações ainda mais profundas e transformadoras. O primeiro encontro oficial entre as duas famílias Santana foi marcado para o domingo seguinte, na casa de Miguel, em São Francisco de Paula. Helena havia coordenado cuidadosamente todos os detalhes, garantindo que Isabela pudesse fazer a viagem confortavelmente e que o encontro ocorresse em um ambiente acolhedor e sem pressões. Carmen preparou uma seleção de álbuns de fotografias antigas, incluindo imagens de Joaquim que nunca haviam sido compartilhadas, com a família de São Francisco de Paula. Helena organizou uma cronologia detalhada dos eventos familiares, criando uma ponte entre as duas narrativas que haviam se desenvolvido separadamente ao longo das décadas. Quando chegaram à casa de Miguel, foram recebidos por uma família inteira que havia se preparado para este momento há anos. Além de Miguel, estavam presentes sua esposa Maria, seus 2 filhos adultos e sua mãe idosa, Dona Rosa, que havia conhecido Joaquim na juventude. Dona Carmen, disse Dona Rosa, abraçando-a com lágrimas nos olhos. Quantos anos esperamos por este momento? A emoção foi intensa para todos os presentes. Isabela, visivelmente tocada, segurava firmemente a mão de Helena enquanto observava rostos que mostravam semelhanças familiares inegáveis. As crianças presentes, netos de Miguel, brincavam no quintal, alheias à importância histórica do momento que estava se desenrolando. Miguel, gostaríamos de entender melhor a situação legal da propriedade, Helena disse após as apresentações iniciais. Trouxemos todos os documentos que encontramos
e esperamos que juntos possamos esclarecer tudo. Miguel dirigiu-se a um arquivo antigo e retirou uma pasta cuidadosamente preservada. Joaquim deixou documentos muito específicos conosco também. Ele sempre disse que um dia as duas famílias se reuniriam e que quando isso acontecesse, tudo ficaria claro. Os documentos que Miguel apresentou revelaram uma complexidade legal ainda maior do que Helena havia imaginado. Havia escrituras, testamentos e acordos que indicavam que Joaquim havia planejado meticulosamente como as duas famílias eventualmente compartilhariam seus bens. "Olhe isso", disse Miguel, apontando para um documento datado de 15 anos antes. Joaquim criou um fideicomisso que só poderia ser ativado quando ambas as famílias se conhecessem oficialmente e concordassem em trabalhar juntas. Helena examinou os papéis com crescente espanto. Seu avô havia antecipado exatamente esta situação e havia criado estruturas legais para garantir que, quando chegasse o momento certo, as duas famílias pudessem se unir de forma justa e benéfica para todos. "Mas há mais", continuou Miguel, retirando outro conjunto de documentos. Joaquim também deixou instruções específicas sobre como a propriedade rural deveria ser utilizada. Ele visualizava um negócio familiar que honrasse as tradições locais e proporcionasse sustento para ambas as famílias. Isabela, que havia permanecido quieta durante a maior parte da apresentação dos documentos, finalmente falou. Que tipo de negócio ele tinha em mente? "Uma pousada rural", respondeu Miguel. Ele acreditava que a propriedade era perfeita para turismo rural, oferecendo aos visitantes uma experiência autêntica da vida no interior do Rio Grande do Sul. A ideia ressoou imediatamente com Helena. Ela podia visualizar como uma pousada rural poderia não apenas gerar renda para ambas as famílias, mas também preservar as tradições e a história que Joaquim havia valorizado tanto. "Temos as habilidades complementares necessárias", observou Helena, sua mente analítica já trabalhando nas possibilidades. "Miguel e sua família conhecem profundamente a vida rural e as tradições locais. Nossa família tem experiência em administração e recursos para investimento inicial. E Ricardo tem experiência em consultoria financeira", acrescentou Isabela, olhando para seu marido com uma expressão que misturava perdão e expectativa. Ricardo, que havia permanecido discreto durante toda a reunião, assentiu. "Eu gostaria muito de ajudar a tornar a visão de Joaquim realidade. Seria uma forma de compensar meus erros recentes." Dona Rosa, que havia observado toda a discussão com sabedoria adquirida ao longo de décadas, finalmente falou. "Joaquim sempre disse que as melhores coisas na vida acontecem quando as famílias trabalham juntas, mesmo quando o caminho é complicado." O encontro se estendeu por toda a tarde, com ambas as famílias compartilhando histórias, mostrando fotografias e descobrindo conexões que haviam permanecido ocultas por gerações. Quando chegou a hora de partir, Helena sentiu que haviam dado o primeiro passo crucial em direção à realização dos sonhos de seu avô, mas também compreendeu que o trabalho mais desafiador ainda estava por vir. Nas semanas que se seguiram ao encontro com a família de Miguel, Helena mergulhou completamente no projeto de transformar a visão de seu avô em realidade. Ela visitou a propriedade rural várias vezes, caminhando pelos campos e examinando as construções existentes com olhos de planejadora e sonhadora. A fazenda dos Santana estava localizada em uma área privilegiada, com vista para as montanhas da Serra Gaúcha e cercada pela vegetação típica da região. A casa principal, construída em estilo colonial, precisava de reformas, mas mantinha o charme rústico que seria perfeito para uma pousada rural. Havia também uma antiga casa de funcionários que poderia ser transformada em acomodações adicionais. Helena convidou Miguel e sua família para visitarem a propriedade juntos, para que pudessem planejar colaborativamente como transformar o espaço. Foi durante esta visita que descobriram algo que mudaria completamente seus planos. "Helena, venha ver isso", Miguel chamou de dentro da casa principal, sua voz carregada de excitação e surpresa. No escritório de Joaquim, atrás de uma estante de livros embutida na parede, Miguel havia descoberto um compartimento secreto. Dentro dele, encontraram documentos que nenhuma das famílias sabia que existiam. "É um testamento",
disse Helena, examinando cuidadosamente o documento oficial, datado de apenas 2 anos antes da partida do vovô. O testamento revelou a verdadeira extensão do planejamento de Joaquim. Ele havia não apenas dividido igualmente todos os seus bens entre as duas famílias, mas também havia estabelecido um fundo específico para a criação da pousada rural. Mais impressionante ainda, ele havia incluído instruções detalhadas sobre como o negócio deveria ser administrado, que tradições deveriam ser preservadas e como os lucros deveriam ser distribuídos. Olhem isso, disse Miguel, apontando para uma seção específica do documento. Ele deixou instruções para que a pousada oferecesse workshops de artesanato tradicional, culinária típica da região e festivais sazonais que celebrassem a cultura local. Isabela, que havia insistido em participar da visita apesar de sua gravidez avançada, sorriu ao ler as instruções de seu avô. Ele realmente pensou em tudo, não foi? E há mais, continuou Helena, virando a página. Ele estabeleceu bolsas de estudo para os filhos e netos das duas famílias, para garantir que as gerações futuras tivessem oportunidades educacionais. A descoberta do testamento secreto não apenas legitimou completamente os planos para a pousada rural, mas também forneceu os recursos financeiros necessários para implementá-los adequadamente. Joaquim havia sido muito mais próspero do que qualquer uma das famílias havia imaginado, e havia guardado cuidadosamente recursos específicos para este projeto. Ricardo, que havia acompanhado o grupo na visita, ofereceu-se para coordenar todos os aspectos legais e financeiros da implementação do testamento. Posso garantir que tudo seja feito corretamente desta vez, disse ele, sua determinação em corrigir seus erros anteriores evidente em sua voz. Nos meses que se seguiram, as duas famílias trabalharam incansavelmente para dar vida à visão de Joaquim. Helena coordenou as reformas e a decoração da casa principal, mantendo o estilo rústico original, enquanto adicionava comodidades modernas necessárias para os hóspedes. Miguel e sua família assumiram a responsabilidade pelos aspectos culturais e tradicionais da pousada. Eles organizaram workshops de artesanato em couro, culinária gaúcha tradicional, e criaram um programa de atividades rurais que permitiria aos visitantes experimentar genuinamente a vida no campo. Carmen, apesar de sua idade, tornou-se a guardiã das histórias familiares que seriam compartilhadas com os hóspedes. Ela compilou décadas de memórias, fotografias e tradições que dariam à pousada uma autenticidade que nenhum estabelecimento comercial poderia replicar. A propriedade começou a se transformar não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. O que havia sido dividido por segredos e mal-entendidos estava se tornando um símbolo de união e colaboração familiar. 3 semanas antes do nascimento do bebê de Isabela, a pousada rural Joaquim Santana estava quase pronta para receber seus primeiros hóspedes. A inauguração da pousada rural Joaquim Santana foi marcada para uma tarde de domingo de dezembro, coincidindo com o período de maior movimento turístico na região da Serra Gaúcha. Helena havia planejado cuidadosamente o evento, convidando autoridades locais, representantes do turismo regional e membros da comunidade de Gramado e São Francisco de Paula. O que tornava a inauguração ainda mais especial era que Isabela havia dado à luz apenas 2 semanas antes. Seu filho, Pedro, havia nascido saudável e forte, e ela havia insistido em participar da cerimônia com o bebê nos braços, simbolizando a nova geração que cresceria conhecendo completamente sua história familiar. Este lugar representa muito mais do que um negócio, disse Helena durante seu discurso de abertura, dirigindo-se aos convidados reunidos no pátio principal da pousada. Representa a realização de um sonho que nosso avô Joaquim manteve vivo através de décadas de planejamento cuidadoso e amor pela família. Miguel, representando a família de São Francisco de Paula, também falou durante a cerimônia. Joaquim sempre nos ensinou que as melhores coisas na vida acontecem quando as pessoas trabalham juntas com respeito e compreensão. Esta pousada é prova de que ele estava certo. Os primeiros hóspedes eram um casal de Porto Alegre, que havia escolhido a pousada para comemorar seu aniversário de casamento. Eles foram recebidos por Carmen, que os levou em um tour pela propriedade enquanto compartilhava histórias sobre as tradições familiares
e a história da região. A senhora faz com que tudo pareça tão autêntico e especial, comentou a hóspede, enquanto Carmen mostrava o jardim de ervas medicinais que havia sido restaurado segundo receitas tradicionais. É autêntico, minha querida, respondeu Carmen com um sorriso. Esta é nossa casa, nossa história, nossa vida. Vocês não são apenas hóspedes, são parte temporária da nossa família. Durante as primeiras semanas de operação, a pousada recebeu críticas extraordinariamente positivas. Os hóspedes elogiavam não apenas as acomodações confortáveis e a culinária deliciosa, mas especialmente a atmosfera familiar genuína que permeava todo o estabelecimento. Helena estabeleceu uma rotina de visitar a pousada 3 vezes por semana, supervisionando as operações e garantindo que os padrões de qualidade fossem mantidos. Miguel e sua família residiam permanentemente na propriedade, cuidando das atividades rurais e dos aspectos culturais que tornavam a experiência única. Ricardo, verdadeiro em sua promessa de corrigir seus erros, havia se tornado um administrador financeiro exemplar. Ele implementou sistemas de controle que garantiam transparência total entre as duas famílias e estabeleceu um fundo de reinvestimento que permitiria a expansão contínua da pousada. Durante uma visita à pousada, Helena encontrou Miguel trabalhando no jardim, ensinando um grupo de crianças visitantes como plantar feijão segundo tradições passadas de geração em geração. Miguel, às vezes ainda me surpreendo com como tudo se resolveu, disse Helena, observando as crianças rirem enquanto aprendiam. Joaquim sempre dizia que as melhores soluções são aquelas que honram o passado enquanto constroem o futuro. Miguel respondeu, pausando seu trabalho. Acho que conseguimos fazer exatamente isso. E o mais impressionante é que cada pessoa encontrou seu lugar nesta nova configuração familiar, Helena observou. Mamãe se tornou nossa contadora de histórias oficial. Isabela está planejando workshops de artesanato para mães com bebês. Ricardo se transformou em um administrador confiável. E você e sua família trouxeram uma autenticidade que não poderíamos replicar. E você, Helena? Você encontrou seu lugar? Helena sorriu, olhando ao redor da propriedade que havia se tornado muito mais do que ela jamais imaginou possível. Encontrei algo melhor que um lugar. Encontrei um propósito que honra nossa família inteira, incluindo partes que nem sabíamos que existiam. Ao final do primeiro ano de operação, a pousada rural Joaquim Santana havia se estabelecido como um dos destinos de turismo rural mais procurados da região. Mas mais importante ainda, havia unido definitivamente duas famílias que haviam permanecido separadas por gerações. 2 anos após a inauguração da pousada, Helena estava organizando os documentos anuais da propriedade quando encontrou uma carta que Joaquim havia deixado especificamente para ser aberta apenas após o sucesso do empreendimento. A carta, selada e datada de poucos meses antes de sua partida, continha suas palavras finais para as duas famílias que ele havia amado igualmente. Minhas queridas famílias, a carta começava na caligrafia familiar que Helena reconheceu imediatamente. Se vocês estão lendo isto, significa que conseguiram superar décadas de segredos e mal-entendidos para trabalhar juntas como sempre sonhei que fizessem. Helena chamou todos os membros das duas famílias para se reunirem na sala principal da pousada para ouvir as palavras finais de Joaquim. Carmen, agora com 74 anos, mas ainda vibrante, sentou-se ao lado de Dona Rosa. Isabela segurava Pedro, que agora caminhava e explorava tudo ao seu redor com curiosidade típica de uma criança de 2 anos. Miguel e sua família se reuniram próximo à lareira, enquanto Ricardo organizou cadeiras para garantir que todos pudessem ouvir confortavelmente. Sempre soube que manter segredos, mesmo com as melhores intenções, eventualmente criaria complicações. Helena continuou lendo. Mas também sabia que quando chegasse o momento certo, o amor familiar seria mais forte que qualquer mal-entendido. A carta revelou que Joaquim havia planejado cuidadosamente não apenas a reunião das famílias, mas também havia antecipado muitos dos desafios que enfrentariam durante o processo. Ele havia deixado instruções específicas sobre como resolver disputas futuras, como tomar decisões importantes em conjunto
e como manter as tradições familiares vivas para as gerações seguintes. Espero que a pousada se torne mais do que um negócio, a carta continuava. Espero que se torne um lugar onde nossa história familiar seja preservada e celebrada, onde as tradições sejam passadas adiante e onde futuras gerações aprendam que família não é definida apenas por sangue, mas por amor, respeito e compromisso mútuo. Joaquim havia também incluído instruções específicas sobre como expandir a pousada responsavelmente, mantendo sempre o caráter familiar e autêntico que a tornava especial. Ele sugeriu a criação de um conselho familiar que incluísse representantes de ambas as famílias para tomar decisões importantes, garantindo que ninguém se sentisse excluído das discussões cruciais. E para Helena, a carta dizia em um parágrafo especial, que sempre foi minha organizadora familiar não oficial, deixo a responsabilidade de garantir que esta união permaneça forte. Você tem o dom de ver o panorama geral enquanto cuida dos detalhes importantes. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto ao ler estas palavras. Durante toda a sua vida, ela havia assumido responsabilidades familiares porque achava que era seu dever como filha mais velha. Agora compreendeu que seu avô havia reconhecido e valorizado essa característica e havia confiado a ela a missão de manter unida uma família expandida. A carta termina com uma sugestão, disse Helena, sua voz ligeiramente embargada pela emoção. Vovô sugere que estabeleçamos uma tradição anual de reunião familiar aqui na pousada, onde contaremos histórias, celebraremos conquistas e planejaremos o futuro juntos. A sugestão foi aceita unanimemente. Eles decidiram que todo primeiro domingo de dezembro, o mesmo mês em que a pousada havia sido inaugurada, as duas famílias se reuniriam para uma celebração que honraria tanto a memória de Joaquim quanto o sucesso de sua visão. Durante os anos que se seguiram, a pousada rural Joaquim Santana continuou prosperando e expandindo. Eles adicionaram um pequeno museu da família que contava a história completa das duas famílias e sua eventual reunião. Criaram programas educacionais para escolas locais sobre história familiar e preservação de tradições, e estabeleceram bolsas de estudo que permitiram que várias crianças das duas famílias prosseguissem seus estudos universitários. Helena, agora reconhecida como a matriarca não oficial da família expandida, frequentemente refletia sobre como uma descoberta casual no sótão havia levado a transformações tão profundas e positivas. Ela havia aprendido que os segredos familiares, mesmo quando mantidos com boas intenções, eventualmente precisam ser confrontados com honestidade e coragem. A última cena desta história encontra Helena, aos 48 anos, sentada no alpendre da pousada, observando Pedro brincar no jardim com outras crianças da família. Carmen estava ensinando receitas tradicionais a um grupo de hóspedes interessados, enquanto Miguel coordenava uma atividade de ordenha para visitantes urbanos curiosos sobre a vida rural. "Conseguimos, vovô", sussurrou Helena, olhando para uma fotografia emoldurada de Joaquim que ocupava lugar de honra na parede do alpendre. "Conseguimos transformar segredos em união, divisões em colaboração e sonhos em realidade."